Bitcoin é um dos ativos que mais se valorizou nos últimos anos e é responsável por uma alta de mais de 37.000%. Por outro lado, o real é uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo, perdendo mais de 85% de seu valor desde a sua criação lá em 1994. Nessa imagem conseguimos ver o quanto o real perdeu o valor ao longo dos anos. Antigamente, com R$ 100 no mercado, você enchia o carrinho. Hoje, com R$ 100 você não compra quase nada. O nome desse efeito se chama inflação, que segundo o próprio Banco Central é o aumento do preço dos bens e serviços, e é por isso que se compra cada vez menos coisas com o mesmo dinheiro. Isso significa que você vai ter que trabalhar muito mais para comprar a mesma quantidade de coisas que você comprava antes. Outro efeito é chamado deflação, que ocorre quando os preços caem, ou seja, é o inverso da inflação. E adivinhe só, Bitcoin é deflacionário. Essa imagem é um exemplo de quanto a moeda fiduciária, que é a moeda governamental, perde seu valor em relação ao Bitcoin. Em cima, a título de exemplo, com $20 você encheria seu carrinho de compras nos anos 80. Agora em 2021 você não compra absolutamente nada. Isso é inflação. Agora na parte de baixo, um Bitcoin você não compra quase nada em 2012. E agora você compra um carro de luxo. Isso é deflação. Tá vendo a diferença entre uma coisa e outra? Agora que você percebeu, me responde aí. O que vale mais a pena comprar? A moeda fiduciária, que perde valor com o tempo, ou o Bitcoin, que ganha valor com o tempo? Acho que eu já sei a resposta. E esse é um dos motivos do porquê eu compro Bitcoin. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu Caputo e aqui nós falamos sobre investimentos. Te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, porque assim que eu postar um novo vídeo, você possa ser notificado e ficar por dentro de tudo. Antes de qualquer coisa, é preciso entender o que é essa moeda chamada Bitcoin. Todo mundo está cansado de ouvir falar, mas nem todo mundo sabe. Quando a gente joga no Google definição de Bitcoin, o primeiro resultado fala que o Bitcoin é um dinheiro virtual cujo valor varia constantemente, podendo subir ou cair com grande volatilidade. Ela existe de forma virtual, então o Bitcoin não é uma moeda física que você usa no dia a dia. Ainda não é possível ir no mercado e comprar uma carne, um pacote de bolacha, alguma coisa assim. Exceto em alguns casos, mas isso já está mudando com o tempo. Bitcoin nasceu em 2009 por um desenvolvedor com o codinome de Satoshi Nakamoto. Só que ninguém sabe quem ele é, nem mesmo se ele está vivo. Não se sabe se Satoshi é uma pessoa ou uma organização ou até mesmo uma empresa. A questão é que ele nunca deu as caras. Tá bom, agora que já sabemos mais ou menos o que é o Bitcoin, vamos entender as vantagens de se investir em Bitcoin. Uma das grandes vantagens é que o Bitcoin não é controlado por nenhum país ou banco central. Por exemplo, quem controla o euro é o Banco Central Europeu. Quem controla o dólar é o Banco Central Americano, que também é conhecido como Fed. E quem controla o real é basicamente o Banco Central do Brasil. Só que com o Bitcoin é diferente. Não existe nenhuma instituição que controla ou manda nele. Bitcoin é o que é e nunca vai mudar. Além disso, ele não tem lastro em nenhum ativo real. Isso quer dizer que não vai ter nenhum político se metendo, colocando a mão. O Bitcoin vai valer o que a oferta e a demanda quiser. Lembra da definição de inflação? Não vai ter nenhum político imprimindo Bitcoin. Isso significa que Bitcoin não vai ter inflação, até porque só vai existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. Até julho de 2024, existia cerca de 19,7 milhões de Bitcoins, sendo que uma boa parte dessas criptos estão perdidas, justamente porque os donos desses Bitcoins perderam as suas chaves de acesso das suas carteiras. Então será impossível resgatar, ficando perdido para sempre. E se existe uma oferta limitada por algo que é de grande valor, o que acontece com o preço dele? Acho que você adivinhou. O preço sobe. Só para você ter uma ideia, existe cerca de 60 milhões de milionários no mundo todo e apenas existirá 21 milhões de bitcoins. Isso significa que se cada milionário quiser ter apenas um bitcoin, vai faltar bitcoin para todo mundo. Nós temos um ativo que é disputado por todo mundo, mas não vai ter muito. Se você tem uma demanda crescente por algo que tem uma oferta limitada, o preço desse ativo sobe. E na data que eu estou fazendo esse vídeo, o preço do Bitcoin está na casa dos 588 mil reais. E de 16 até 2025, cerca de 37.000% de rentabilidade. Isso significa que se você tivesse investido 10 mil
reais, você teria cerca de 3,7 milhões de reais hoje. E a tendência é que o preço suba cada vez mais. Uma outra vantagem muito boa é que Bitcoin tem uma rede criptografada muito segura, registra e valida todas as transações de uma forma muito rápida. Você consegue fazer transações de forma anônima, barata, não precisa de intermediários do sistema bancário e financeiro, e muito menos documentos pessoais. Você apenas precisa de uma conta digital que é rápido e fácil de criar. Para mim, a principal vantagem de se investir em Bitcoin é justamente o fato de conseguir se proteger dos governos. Em um mundo onde todo político tenta arrancar uma casquinha do que é seu, o Bitcoin te permite se proteger dessas influências políticas. Nos últimos meses, várias notícias sobre tributação e corrupção vieram à tona. O aumento do IOF para arrecadar dinheiro, fraude do INSS com mais de 190 bilhões de reais sendo drenado das contas dos aposentados. Mais de 3 milhões de aposentados tiveram descontos indevidos das suas contas e mesmo assim, um mês após o ocorrido, segue sem nenhum plano para ressarcir de fato quem foi roubado. O governo atual bate recorde de desaprovação, segundo algumas pesquisas. Temos um governo que gasta muito mais do que arrecada, novas tributações sobre LCIs, LCAs, que por sinal afeta o setor imobiliário e o agronegócio. Isso faz com que o produtor pague mais imposto. Se ele paga mais imposto, ele tem menos recursos para produzir. Se tem menos recursos, ele produz menos. Com menos produção, menos oferta. Se tem menos oferta, o preço, adivinha, aumenta. Isso é inflação, meus amigos. Quem sofre é o pobre, não é o morador de cobertura, como o atual ministro da Economia, Fernando Haddad, disse. Diante de tanta notícia, não dá para confiar em nenhuma moeda fiduciária, não dá para confiar em um governo. Olha o que está acontecendo na Bolívia. Os comerciantes já estão começando a precificar os produtos em criptomoedas, devido à crise que o país vem passando. Será que esse mesmo tipo de coisa pode acontecer aqui no Brasil? Então, o Bitcoin é uma saída para esse tanto de notícia ruim que nós temos quase todo dia aqui no país. O Bitcoin é deflacionário. Ele ganha valor com o tempo e preserva o seu valor de compra, enquanto o real se desvaloriza cada vez mais, ainda mais com uma má gestão dos recursos públicos por parte dos políticos aqui no Brasil. É por isso tudo que eu invisto em Bitcoin. Atualmente minha carteira de investimentos possui praticamente 33% em Bitcoin. E se olhar para o consolidado geral, se somar o USDC, Ethereum, 40% da carteira é cripto. E confesso que gostaria de ter um pouco mais. Minha ideia é de ter pelo menos uns 60% da carteira em cripto, sendo pelo menos uns 50% em Bitcoin. Muitos podem olhar e pensar que é muito risco ficar exposto a apenas uma única criptomoeda, mas o risco mesmo é ficar 100% exposto a uma moeda que já perdeu mais de 85% do seu valor desde quando foi criada. Então temos que focar lá na frente e nunca, em hipótese alguma, subestimar o longo prazo. Mas se você já investe em Bitcoin ou alguma outra criptomoeda, qual é o percentual da sua carteira que está em Bitcoin? Comenta aqui embaixo, porque eu quero entender se é só eu que tenho uma exposição maior ou se tem mais alguém comigo nessa. Você concorda com o que eu falei? Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Te agradeço imensamente se você assistiu até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, porque isso vai nos ajudar bastante. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.